E as dificuldades, para os estoicos, elas são oportunidades de você praticar as virtudes. As virtudes são a nossa bússola para suportar todas as adversidades ou para enfrentar toda e qualquer situação no seu dia a dia. Para viver em o que os gregos chamam de arete, arete é excelência, ser excelente naquilo que você faz. Para você viver essa excelência, você tem que, é óbvio, usar o que tem de melhor. E a própria palavra arete, do grego, também traduzida, ela pode ser traduzida como excelência ou pode ser traduzida também como virtude. E os estoicos, basicamente, eles trabalham e se aprimoram a cada dia usando 4 virtudes chamadas virtudes cardeais, que são elas a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria. Então, toda dificuldade que a gente enfrenta é uma oportunidade para que você exercite essas 4 virtudes. Toda e qualquer dificuldade que você enfrente, com essas virtudes, como os estoicos dizem, nós já estamos equipados com todas as ferramentas que a gente precisa para enfrentar o mundo, para enfrentar as adversidades. E essas ferramentas são as virtudes. Você consegue aprofundar um pouco em cada uma das virtudes para a gente tentar entender melhor essa questão? Claro. Vamos começar falando um pouquinho sobre a coragem. É importante a gente comentar que essas virtudes, elas são trabalhadas de forma conjunta. Se a gente, por exemplo, exerce a virtude da coragem, a coragem é o ato de você agir independente do medo. O medo existe, ter medo faz parte do ser humano. É normal ter medo. A coragem não existiria se nós não tivéssemos medo. Ela parte desse princípio. Desculpa eu te interromper agora, mas esses dias eu vi uma coisa muito interessante, eu não fazia ideia que era assim, mas faz todo sentido. O medo, ele existe independente se você tem coragem ou não. Ou seja, a coragem não é o contrário do medo. O contrário da coragem é a covardia. É a covardia, perfeito. Tem o medo e você toma a decisão de acordo se você vai ser corajoso ou covarde. Exato, perfeito. De fato, a coragem, ela só existe em virtude do medo. Agir, independente de ter medo, é um ato corajoso. E se você age com excesso de coragem não é bom. Excesso de coragem é imprudência. Excesso de coragem. E a falta de coragem é a covardia. Então, o que nós precisamos? Um meio termo. E esse meio termo pode ser entendido, e para conectar as virtudes, pode ser entendido como a temperança, que é a outra virtude, ou poderíamos falar de moderação, que é a devida medida, o caminho do meio. O caminho do meio. O filósofo Aristóteles, ele fala muito sobre esse caminho do meio, o equilíbrio. Então, coragem, agir com coragem. Se exceder na coragem, imprudência. Você vai ser imprudente, muitas vezes você vai se colocar em risco também. E se você não agir com coragem, você vai ser covarde. A temperança, conectando então a outra virtude, a temperança, ela é muito importante, ela traz o equilíbrio. Tudo é equilíbrio, tudo na devida medida. É como se a gente poderia usar o exemplo de um remédio, né? Qual é a diferença de um remédio para um veneno? A dose, exato, o equilíbrio da dose. E isso acontece na coragem. Então a temperança é uma virtude que ela se conecta com a coragem. E ela também se conecta com a outra virtude, que é a justiça. O justo. O ato de você dar a cada parte o que é justo, o que é devido. A justiça, por exemplo, se você excede na justiça, também é injustiça. Se você falta com a justiça, é óbvio
é injustiça. Mas, se também você não faz nada, você também pode cometer uma injustiça não fazendo nada também. Por quê? Porque é importante que também se tenha equilíbrio.